O câncer de mama é uma doença que, além de mexer com o físico e o emocional, afeta diretamente a autoestima das mulheres, especialmente devido à perda de cabelo e, em alguns casos, a retirada da mama. Mas existem alternativas que podem ajudar a superar esse momento. Quando recebeu o diagnóstico de câncer e precisou lidar com a queda de cabelo, Nina sentiu o impacto. Afinal, o cabelo representava muito da sua identidade. Ela pensou em usar lace, mas quando raspou os cabelos, mudou de ideia. E aí, quando eu fiz a raspagem, eu olhei pra mim e, ao invés de eu me ver como uma pessoa que estava passando por um momento difícil, eu me vi como uma pessoa que estava mostrando muita força nessa falta de cabelo, né? Nessa careca. E uma outra coisa que foi linda foi que meu irmão também raspou junto comigo. Então, assim, era uma coisa que eu não esperava. Ele pegou e falou, vou raspar também. E ele também tem o cabelo cacheado. Então, nós dois sempre tivemos um apego muito grande com isso. Com essa questão, com a questão de raça. Aí, quando ele fez a raspagem também, pra mim foi muito importante. Porque era como se nós dois estivéssemos unidos ali. Quando a mulher, por opção, quando tira esse cabelo, raspa, ou tem essa perda por esse processo de CA, ela tira todas essas máscaras sociais, que são consideradas como estigmas, né? E então eu, sem nada. O mundo está me vendo da forma como eu sou. Então é um gesto de muita força. E a Nina, ela usou isso a seu favor, porque ela é uma mulher forte. E isso refletiu no seu comportamento e no ambiente onde ela frequenta. Então, tudo isso contribuiu de uma forma terapêutica, através também do autoconhecimento, através também da autoestima que ela tem, nesse processo de cura e de reencontro. Se por um lado Nina perdeu os cabelos, ela viu nesse processo a ligação com seu irmão se intensificar bastante. Quando a gente está com cabelo, a gente não imagina muitas coisas que acontecem quando estamos carecas. Então você sente mais frio na cabeça, a experiência de lavar a cabeça é completamente diferente. Você acaba sentindo, por exemplo, eu lembro que eu sentia muito frio no início por conta da falta de cabelo. Quando eu ia dormir e tudo, eu inclusive colocava uma touquinha de vez em quando para conseguir esquentar. E aí, tendo ele ao meu lado, a gente conseguia comunicar sobre isso que nenhum outro membro da nossa família entendia ali naquele momento, né? Eles respeitavam, mas eles não conseguiam sentir aquilo que eu e eles estavam sentindo. Então isso foi ainda mais uma coisa que aproximou mais ainda nós dois. Existiram momentos com o passar do tratamento em que Nina sentiu a autoestima minar, e quem a ajudou a se recuperar foi o noivo dela, que se manteve ao seu lado. É um processo que muitas vezes, e principalmente quando a quimioterapia foi indo e o tempo foi passando e eu fui ficando mais fraca, a autoestima vai diminuindo muito. Então, assim, você acaba não se reconhecendo. Muitas vezes eu lembro que eu olhava no espelho e não me reconhecia. E aí que é importante você ter um sistema de apoio muito grande. Meu noivo, por exemplo, foi incrível em relação a isso. Eu falo isso sempre, que às vezes nos momentos onde eu mais me sentia feia, onde eu não me sentia bonita, onde eu achava que eu estava acabada, destruída, ele vinha do nada, olhava pra mim e falava, você tá tão linda. E assim, não era uma coisa comunicada, parecia que ele falava aquilo exatamente nos momentos certos. E isso pra mim foi muito especial. Mas nem todas as mulheres lidam com a situação como a Nina. Carol Bispo afirma que isso ocorre porque o cabelo é a sede da identidade da mulher e por isso passar pela perda pode ser impactante. Mas existem formas de minimizar esse desafio. Nós temos aí opções da Laces, né? E tanto que tem esse movimento do Outubro Rosa de doação de cabelos. Tem também os lenços, que pode ser usado de forma estratégica para trazer uma autoestima e uma segurança. E também brincos, colares, pulseiras, tudo isso ajuda a contribuir na imagem da mulher. Tudo também envolve o objetivo da pessoa que está passando pelo processo do tratamento. O que ela quer transmitir nesse momento? É leveza? É força?
é jovialidade, é dinamismo, é sensualidade? Porque através da resposta, que é muito individual e que deve ser respeitada, aí sim vamos pensar nos arquétipos, entra aí nessa construção dos formatos dos acessórios, a cor dos lenços, né? Então isso influencia também, se eu quero transmitir leveza, alegria, jovialidade, a gente já pensa aí em estampas mais coloridas, entre o laranjado, os marrons, o dourado, o amarelo. Então isso afeta o comportamento, isso já está comprovado também, né, cientificamente, que as cores, os arquétipos, eles afetam as nossas emoções. Aproveitando o Outubro Rosa, sempre é válido ressaltar: faça o acompanhamento médico regular, diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Independente se o câncer bateu ou não à sua porta, ouça esse recado. Se olhe com mais amor, se olhe com mais cuidado, porque é um momento muito difícil. Eu digo que foi o momento mais desafiador da minha vida. Mas muitas vezes, nesses momentos, a pessoa que mais te faz sofrer, às vezes, é você mesmo, naquele momento. Isso aconteceu comigo. E, assim, não tenha medo de procurar amparo, cuidado nas pessoas que estão ali por você. Muitas vezes a gente tende a achar que a gente tem que lidar com aquilo sozinha. Ou muitas vezes eu lembro de me sentir culpada de estar exigindo muito das pessoas que estavam ali ao meu redor, mesmo que aquelas pessoas estavam de coração ali. Mas assim, ninguém está passando por um momento mais difícil do que você naquele momento. Tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem precisar de alguém, tá tudo bem você olhar para você com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor. E também, assim, procurar as formas onde você se sente linda. Não tem, eu falo muito isso, não tem uma receita de bolo para isso. Então, muitas mulheres se sentem muito mais confortáveis usando lace. Muitas mulheres com pano se sentem mais confortáveis. Outras preferem simplesmente ficar sem nada. E se descobrir nesse processo é muito interessante. Eu, por exemplo, odiava usar boné. A partir do momento em que eu raspei meu cabelo, eu comecei a adorar usar. Então, assim, não tenha medo de tentar coisas novas, de tentar inovar o seu estilo enquanto você tá ali, sabe? Porque às vezes até uma coisa que faz você pensar em outra coisa além da sua doença. E além da estética, é muito importante também o cuidado com a saúde mental, trazendo esse gancho aqui. Então, tendo todo esse complemento, né, do cuidado da saúde mental, o autocuidado, isso traz mais segurança para essa pessoa que está passando por esse tratamento de CA. Então, por essa força, essa mulher nesse exemplo,